né? Mas a palavra de Deus é sempre importante, relevante, e em todo momento Deus vai falar conosco, né, pela sua santa palavra. E nessa série de mensagens que é caminhada em Provérbios, temos aprendido ou relembrado de muitos princípios importantes da palavra de Deus. E nós já falamos no capítulo 1 inteiro, né, por partes. Estamos hoje no capítulo 2, ainda sobre lições da sabedoria. Mais especificamente, vamos falar sobre o presente e a proteção que a sabedoria nos proporciona. Eu vou pedir então que você abra no capítulo 2, Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Mais uma vez eu vou pedir ao Senhor que fale conosco. Senhor, nos fale agora, Pai, pela Tua palavra, que o Teu Espírito opere em nossa mente, em nosso coração. Carecemos de Ti em todo o tempo. E é o Senhor que fala. Pedimos que sejamos fiéis na Tua verdade. Que Teu Espírito trabalhe para a nossa fé e obediência. Que traga honra e glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 5. Tá bom, irmãos? Irmãos podem acompanhar aí a leitura. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A sabedoria, ela é um presente. Ela é um presente de Deus. E aqui o texto está nos encorajando. Nós vamos versículo por versículo, tá, irmãos? Filho meu, de novo Salomão está falando com seu filho, filho biológico, tá, irmãos? Mas que para nós nos relembra de que nós precisamos aprender aos pés de um pai sábio. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na terra depois de Jesus Cristo, com certeza. E ele também cometeu erros na vida dele, mesmo sendo sábio, mas os erros que ele cometeu foi quando ele não aplicou o que ele já sabia. Ele deu bons conselhos, mas quando ele mesmo se desviou dos conselhos, ele colheu as consequências. E Deus então, irmãos, relembra através de Salomão ao seu filho, ao filho que ele tanto amava: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aqui de novo, não só os mandamentos de um pai para o filho, mas os mandamentos de Deus como pai para os filhos. Se você aceitar, se você esconder tudo que Deus tem orientado, né? Esconder quer dizer guardar, praticar, não é esconder e não mexer mais, é você guardar como algo importante. Aquele que diz crer, mas não pratica, não está, na verdade, temendo a Deus. E o que Salomão está falando aqui, ó, se você aceitar, se você esconder os mandamentos, aí o versículo 2, como nós já tínhamos lido aqui, para fazer o teu coração atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Então não é somente atentar, esconder, mas guardar, esconder, é atentar, prestar atenção, dar toda a atenção que é devida à sabedoria. Porque a sabedoria, irmãos, o que é? Não é entendimento, conhecimento. Você não adquire sabedoria indo para uma escola ou para uma faculdade. Às vezes, pessoas mais antigas têm sabedoria para passar, né? São lições da vida, né? Mas todas essas lições só são preciosas porque elas vieram de uma origem mais importante, que é de Deus. Se você guardar a sabedoria não é nada mais, nada menos do que ver a vida do jeito de Deus. É você olhar para a vida e entender que a vida ela funciona do jeito que o Criador fez para funcionar. É sabedoria. É você ver a vida com os olhos de Deus e você ser governado com os valores de Deus na sua vida. É você adotar a maneira que Deus vê as coisas e falar: eu vou seguir a Deus do jeito dele, do jeito que ele falou, do jeito que ele desenhou. É seguir o manual do fabricante, né? Se você é como eu, não seja nessa área pelo menos, quando eu compro algum produto, eu tenho preguiça de ler o manual.
Então eu tento quebrar a cara primeiro, eu tento usar, descobrir por mim mesmo, mas chega uma hora que o negócio tem que ir no manual, né? Ou você vai ter que ir até no mecânico, alguém que leu o manual, para te falar, tá no manual. Aí você é lembrado de novo de que você devia ter lido o manual. Mas a vida, irmãos, tem um manual do Criador. E muita gente fala, puxa vida, se eu soubesse isso antes, estava aqui. Está aqui já faz tempo, né? Então, se ouvirmos, se atentarmos, prestarmos atenção para Deus, ver a vida como Deus, ser governado pelos princípios de Deus, para fazer as escolhas que honram a Deus. E aí Salomão continua: se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, não é só você falar, que bonito, está aqui, mas clamar, irmãos, é quando você está precisando, é quando você está pedindo socorro, por favor, me ajuda. E se você clamar pedindo sabedoria, se você buscar com veemência, com ardor, versículo 4, se como a prata buscares, como a tesouros escondidos a procurares. Irmãos, eu não sei você, mas se você perde 1 centavo ou 2, tudo bem, né? Mas se você perde um valor grande, aquilo te dói, porque custou para chegar lá, né? Se você está com uma nota de 100 na carteira e de repente desaparece, eu acho que você vai ficar um pouquinho triste, né? Diferente de uma moeda de 50 centavos, né? Aqui está falando, irmãos, se com a prata buscares. Irmãos, a prata era um dos bens mais preciosos naquela época, juntamente com o ouro também, né? Tesouros escondidos a procurar. Ou seja, você vai dar de tudo para você procurar, para você clamar, para você chegar àquilo. Se você buscar com o valor que ele tem, com o valor que a sabedoria tem. Irmãos, lembra que quem está escrevendo isso era o rei Salomão, ou seja, alguém que foi um dos homens mais ricos da sua época. Houveram até livros e filmes baseados nos tesouros dele, né? Lembra as minas do rei Salomão? Eu acho que foi Indiana Jones que fez esse filme, né? Então até o mundo que não liga para a Bíblia sabe da realidade do homem mais sábio do mundo, que foi o mais rico na sua época, porque ele era sábio, né? E Salomão está falando, se você buscar sabedoria como algo que é precioso, você vai encontrar. Salomão, ele chegou na época em que ele devia reinar, nós já falamos disso, e Deus colocou diante dele a opção de escolher o que ele quisesse. Salomão escolheu não a morte dos inimigos, porque todo reino é inimigo, né? Toda nação, naquela época especialmente, tinha pessoas querendo engolir, dominar a sua terra. Ele podia falar assim, eu quero uma terra sem inimigos, eu quero que ninguém esteja à minha frente competindo para que a terra seja dele ou de ninguém. Eu quero ganhar de todo mundo. Ele podia, mas ele não pediu isso. Ele podia pedir todo o dinheiro que for. Ele falou, Senhor, eu quero sabedoria para governar, porque não é fácil governar. Ele sabia, o pai dele era rei, Davi foi um rei. Davi ensinou muita coisa para Salomão. Salomão se viu carente de sabedoria, ele pediu sabedoria, e no pacote veio riqueza, muita riqueza. Veio muita riqueza. Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você tem os valores de Deus, tudo que você acha que precisa, Deus sabe que você precisa, está no pacote. Você pode ter certeza. E tem versículos na Bíblia que fala isso. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, Deus não está falando para barganhar com Ele. Ah, você quer dinheiro, você quer suprimento das necessidades, então vai na igreja, me busca, faz isso. Não é isso, irmão. Veja a vida como ela é, como eu fiz. Veja a realidade, enxergue o bem e o mal como de fato ele é, e tome as decisões, faça as escolhas que são para a minha glória e para o seu bem. Deus sabe o que é melhor para nós, irmãos. Deus não é uma das opções, Ele é a opção singular. Todas as outras alternativas são competições, especialmente quando tira Deus do lugar dele. Então, irmãos, aqui Salomão está falando, se como a prata buscares a sabedoria, como a tesouros escondidos a procurares. Aí o versículo 5, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus.
Se com clamor, se com veemência, se com valor você buscar e alcançar essa sabedoria, irmãos. E sabe que nós devemos buscar ela em Deus. Tiago 1, 5 e 7 fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e será dado. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Irmãos, Deus tem a sabedoria nas mãos dele, e Ele dá a quem pede. Quem pede confiando que Ele dá. E Ele mostra, Ele está mais perto do que a gente imagina. Eu não quero ser simplório aqui e falar: você quer sabedoria? Leia a Bíblia. É fácil falar isso, né? Mas, irmãos, o manual do Criador não está longe da gente. Não é místico. Não é algo que você tem que ir de joelho até um lugar, fazer um sacrifício para alcançar a iluminação. Não, irmãos. Alguém já pagou o preço para nós, tá, irmãos? Alguém já fez tudo. Alguém disse estar consumado. Mas voltando aqui no texto, se você buscar sabedoria, como esse presente que Deus tem para oferecer, você vai entender o temor de Deus, o temor do Senhor, e você vai achar o conhecimento de Deus. Nós já vimos o versículo-chave de Provérbios, e resumir tudo. É o 9 e 10, Provérbios 9 e 10. Alguém pode ler lá, por favor? Abre na Bíblia, Provérbios 9 e 10. Provérbios 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Se quando a pessoa se chega a Deus com esse temor, quer dizer, aquela reverência que envolve arrependimento, quebrantamento, se colocando no seu lugar de criatura diante do Criador Santo, falando: Senhor, me ajuda, igual Salomão fez. Senhor, eu quero sabedoria, por favor, me dá sabedoria. Ele pediu para a pessoa certa, na hora certa, e ele recebeu. Nosso Deus não quer negar isso para ninguém. Mas é preciso que nós busquemos em Deus com o coração certo. O coração certo não é com temor, é com quebrantamento. Por que Deus quer isso, irmãos? Deus quer ver nós nos humilharmos? Não. Porque Ele quer que nós entendamos que é Ele que faz as coisas para nós. Ele é o autor, irmãos, e o consumador da nossa fé. Jesus Cristo disse isso em Hebreus, capítulo 12. Nós devemos, então, irmãos, com fé, buscar isso em Deus. E aí Deus vai, então, destrancar, desvendar ou abrir, mostrar para nós que o que já é mostrado na sua palavra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Tá, irmãos? E Ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25, 14. Então, você gosta de segredos, de mistérios? Tema a Deus. Ou seja, vá a Ele com esse coração quebrantado, arrependido, humilde. De fato, humilde. Não é falsa humildade. Senhor, eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. A sabedoria, irmãos, é um presente de Deus que precisa ser aceito, precisa ser guardado, buscado e valorizado. É um presente. É um presente que, logicamente, como todo presente, traz benefício. Eu não sei você, mas às vezes, em época de festividade, Natal, a gente recebe presente de várias pessoas, né? E às vezes vem aquele presente que você nem usa, né? Fica guardado, que você até embrulha, e você pensa: eu acho que eu vou dar de volta para a pessoa que me deu o outro. Ele vai lembrar, né? São presentes que às vezes você pensa: não são úteis, né? A sabedoria, irmãos, ela é totalmente para a vida inteira. Vamos ler do versículo 6 até o versículo 9, o que diz lá? Capítulo 2 ainda, tá? 6 a 9. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Então, o benefício da sabedoria, irmãos, primeiro, ela é benéfica porque ela vem direto de Deus, como nós já falamos.
e da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. A sabedoria que estamos falando aqui, irmãos, como eu já disse, não vem de cursos, não vem de escola, você não tem que ter dinheiro para comprar. Tá? Ela é de graça, ela vem direto de Deus. Você pode estudar mais para ser melhor capacitado, para ter inteligência, mas tem muitas pessoas inteligentes que são tolas. Tem tudo na mão, mas toma decisões ruins, porque não tem a sabedoria. Não sabe usar o conhecimento, que também vem de Deus, né? Conhecimento benéfico. Usar da forma que honra e glorifica a Deus e que abençoa as pessoas. A sabedoria que estamos falando, irmão, nos dá a verdadeira compreensão a respeito da vida, de Deus, da humanidade, do bem e do mal, das coisas, do presente e da eternidade. Irmãos, essa sabedoria abre os nossos olhos para a vida, né? Não é essa mentalidade terrena. Aqueles que andam com Deus e o ouvem são sábios. Existem outras sabedorias também. A Bíblia fala, irmãos, não é só essa sabedoria. Essa é a sabedoria verdadeira. Mas existem as sabedorias. Com letra minúscula, né? Existe uma sabedoria que é chamada de terrena. Está lá em Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Se você quiser, marca aí em Provérbios 2, tá? Não feche esse texto. E vai lá em Tiago, capítulo 3. Você abriu aí? Posso pedir para alguém ler o versículo 15 e 16, por favor? Posso escolher aqui se ficar um silêncio ensurdecedor aqui. Escolher aqui então. Fernando, por favor. 15 e 16. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terreno, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Obrigado. Então está falando de uma outra sabedoria que é terrena, animal, diabólica. Então existe essa sabedoria também. E como você sabe que é dela que se trata quando você quer discernir entre um e outro? Porque pelos resultados. Olha aqui, por exemplo. Porque onde há inveja, então sai bem inveja, tá? Essa sabedoria. Espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então essa sabedoria que prejudica, que causa mal para si e para os outros, e que não honra a Deus, que não traz honra e glória à origem da sabedoria que é Deus. Mas a sabedoria que eu estou falando aqui, que vem de Deus, está no versículo 13 e 17 desse mesmo capítulo. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Agora vai no 17. Mas a sabedoria que é do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É a sabedoria que não tem nada que esconder, que não tem que cobrir um erro com um outro erro. É sabedoria que está limpa e pura diante de Deus. Sabedoria que tem os fatos como eles são aos olhos do Criador, que é santo e juiz. É a sabedoria que nós estamos falando aqui, irmãos. Deus pega essa sabedoria, que é um presente, Ele reserva essa verdadeira sabedoria para os retos. É um escudo para os que caminham na sinceridade. Então o benefício, irmãos, é que ela abençoa quem tem. Ela escuda, ela protege. E no versículo 8 diz: para que guardem as veredas do juízo, Ele preservará o caminho dos seus santos. Então essa sabedoria, irmãos, abençoa. Ela sela a pessoa, podemos dizer assim. E ela guarda de formas tremendas. E o texto da Bíblia é tão rico, irmão, que vai explicar um pouquinho mais sobre essa proteção. Mas eu vou ler aqui. Aquele que confia em Deus, que busca em Deus a direção dele,
na sabedoria dele, na palavra dele, ele tem confiança. Salmo 121, 1 e 2 é um exemplo disso. Olha o que diz lá: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Irmãos, quem escreveu os Salmos, quem escreveu esse texto, não eram homens que viviam em lugares protegidos, com segurança em volta, né, cães de guarda, não, irmãos. Eram pessoas que tinham ameaça constante da vida. Por exemplo, Davi escreveu a maioria dos Salmos. Davi ele foi ameaçado por Saul, um rei concorrente dele. Davi foi ameaçado pelo próprio filho dele, foi ameaçado por vários tentando tomar o poder, mas Davi, ele confiava em Deus. Ele podia dizer, assim como esse autor: eu levantarei os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então não há perigo. Mesmo que o mal possa vir de todos os lados, Deus é o meu guarda, Deus é quem me protege, e está de consciência limpa e pura. Versículo 9: então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Então, irmãos, a sabedoria que está nos falando nos faz entender os valores e as ações verdadeiras da vida, né? Existem muitas pessoas cultas nesse mundo. Você pode dar nomes aí, pessoas que são inteligentes nesse mundo, né? Mas você pode também observar a vida delas e ver que elas nem sempre tomaram decisões sábias na vida. Então a sabedoria é diferente de conhecimento nesse aspecto. A sabedoria traz discernimento para agirmos e tomarmos decisões. Ela pode guardar e guiar até a pessoa que nem sabe ler e escrever. Dá para ver que não tem que ter esse conhecimento humano para ser sábio, né? Enquanto que o douto, ele pode ser um tolo. A pessoa que nem sabe ler e escrever pode ser uma sábia. Ela pode ser sábia porque ela busca em Deus a sabedoria. Então, como que a sabedoria protege? Já que a sabedoria ela é um presente, ela é protetora também, ela protege do mal e do homem ímpio. A gente vai se apegar a esses dois pontos hoje à noite para encerrar. Versículo 10 até o versículo 15. Vou pedir que alguém leia para me ajudar nessa noite. Provérbios 2, 10, 15. A 15. Sempre irmão Assis, pode ler os textos para a gente? Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escuros, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam de seus caminhos. Irmãos, a sabedoria, além de ser um presente, ela é protetora. Ela guarda a vida de quem a possui. E ela guarda de uma forma sobrenatural e também de uma forma natural, né? Aqui fala, quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Dá para ver o tanto de palavra que tem a ver com proteção aqui, irmãos? Tudo isso aqui, irmãos. Guardar, proteger. Para que Deus vai guardar? Vai guardar do quê? Proteger do quê? O texto está falando, irmãos. Versículo 12. Para te afastar do mau caminho. Ou seja, irmãos, o mal está à disposição minha e sua a qualquer momento. Você quer prova disso? Pega o aparelhinho que você tem no bolso. Está um clique. Está um clique. Ou está a alguns passos. Está do seu lado. Seu vizinho, uma decisão, uma ação. É muito fácil ir no mau caminho, irmãos. Mas quando a sabedoria habita em você, você está blindado, podemos dizer assim. Você está imunizado. Você está ali com uma vacina espiritual, posso dizer assim. Não quer dizer que você não vai cair, porque o próprio Salomão caiu quando ele deixou de lado, quando ele foi desatento. Mas você tem o recurso que Deus te deu para vencer. Tá? Deus te dá sabedoria. Para quê? Para te afastar do mau caminho. E não só do mau caminho, mas do homem que fala coisas perversas. Aqui já está falando da personificação, já de pessoas que, ao invés de
levar a Deus, vai levar para o lado oposto de Deus, vai desviar de Deus, através das palavras. Então aqui está falando, está descrevendo, irmãos, do homem que fala coisas perversas. O que seria isso? A palavra de Deus está cheia de versículos que fala que da boca de quem conhece a Deus deve sair palavras que honrem a Deus. E devemos policiar nossas palavras, a maneira como que nós nos comunicamos. Por que isso é importante, irmãos? Porque as palavras revelam o que está onde? Lá no coração. Lá no coração. E se o nosso coração tem Cristo, deve sair palavras que reflitam isso. Se o nosso coração está cheio de nós, cheio de ira, cheio de pecado, de maldade, isso vai sair de alguma forma, né? Então as palavras é o primeiro lugar, é a primeira porteira, né, de onde saem as coisas ruins. Então o homem que fala coisas perversas é porque ele é perverso. E o cristão que tem a direção de Deus para falar palavras que honram a Deus deve evitar tudo isso. Por exemplo, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então a palavra torpe é tudo que é inútil, tudo que não presta, tudo que é porcaria. Não é só palavrão, é palavrão também. Mas às vezes é aquela palavra bonita, mas que machuca, sabe? É possível isso também, sabe? Um comentário, uma insinuação, né? Ou às vezes até mesmo duplo sentido, né? Todas as palavras torpes. Ah, mas como é que eu sei que é torpe? Pelo resultado. Se ela não edifica e não promove graça, não fala para a pessoa, há uma chance para você, né? É uma palavra torpe. Uma palavra que traz desgraça, né? Nesse sentido. Uma palavra que não abençoa. Então, a sabedoria nos protege de palavras, de pessoas que fazem isso, que usam palavras assim, que te deixa derrubado espiritualmente, podemos dizer assim. Também, irmãos, a sabedoria nos protege dessas pessoas, porque elas não só falam coisas ruins, mas elas tomam decisões ruins. Por exemplo, versículo 13: dos que deixam as veredas da retidão para andarem nos caminhos escusos. Então aqui a pessoa não só fala, mas ela deixou e ela andou por caminhos escuros. Como que a sabedoria faz? Ela nos abre os olhos. Ela nos abre os olhos e fala, opa, isso aqui é perigoso. Você não tem que acompanhar isso aí. E o outro versículo 14, que se alegram de fazer mal e folgam com a perversidade dos maus. Aqui você vê alguém que não só fala coisa ruim, que deixou o bom para seguir o ruim, mas que se alegra, tem prazer em fazer o que é ruim. Dá para ver a decadência. Então quando a pessoa está longe de Deus, esse é o caminho, não tem novidade, vai ser sempre esse o caminho, né? Vai falar o que está no coração, vai fazer as coisas erradas, vai se alegrar com o que está errado, e aí continua, cujas veredas são tortuosas, as que se desviam dos seus caminhos. Então aqui você vê palavras, decisões, afeições e ações perversas. Como que a sabedoria nos guarda disso? A sabedoria abre os nossos olhos e o Espírito Santo acende uma luz e fala, tá vendo? Tá vendo? Isso não é para você, isso não é para você. Irmãos, não é porque o mundo está atolado no mal que nós devemos então falar, então tudo bem, eu quero ganhá-los, então eu vou entrar lá no meio da fossa para ganhá-los. Irmãos, nós devemos ganhá-los seguindo a sabedoria. Jesus, ele sempre ganhou o pecador por ser luz nas trevas e não por ser trevas nas trevas. Se você vai salvar alguém na escuridão, você precisa de lanterna. Se você chegar na escuridão e falar, eu estou aqui, viu? Segura minha mão aí, vamos cair junto no buraco, não vai ajudar ninguém. Aí você fala, eu estou aqui, eu tenho uma luz, eu tenho uma tocha, eu sei o caminho, vem aqui, eu te ajudo. Você tem que ir lá ajudar, mas você tem que tirar de lá. Então a sabedoria vai nos ajudar com tudo isso. Então o conselho, irmãos, é não aceite a sabedoria de Deus. Fuja, afasta-se da sabedoria carnal, da sabedoria do mundo, daqueles que abandonaram a sabedoria. Em 2 Timóteo, é um texto que fala que no final dos tempos, a sociedade vai estar pervertida, irmãos. Isso é profético, tá? 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Então nós não podemos ficar boquiabertos quando a gente vê isso acontecendo. E está acontecendo mais rápido do que a gente imagina, tá, irmãos?
Então, quando isso acontece, não que a gente tem que falar glória a Deus por isso, né? No sentido, que bom que está acontecendo, mas você tem que falar, Deus sabe, Deus falou, e Ele vai cumprir a palavra dele. Então, tenha certeza que o Deus que profetizou isso, Ele vai te guardar, se você andar na sabedoria. Né? 2 Timóteo 3, versículo 2, porque haverá homens no final dos tempos, nos últimos dias, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Não é profético isso, irmãos? Deus está falando, isso vai acontecer nos últimos dias. Será que a gente está nos últimos dias? Com certeza. Então, irmãos, afastar-se dessa sabedoria carnal e apegar-se à sabedoria divina, que nos protege, inclusive disso, nos protege, nos guarda, nos abençoa. Agora eu falo para você, isso aqui foi escrito, muitos anos atrás, milênios atrás. Depois do Velho Testamento, veio o Novo Testamento. Jesus Cristo veio. Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus. Nós já estudamos isso. Jesus é a personificação da sabedoria. Ele é a sabedoria. Por isso que quando nós evangelizamos alguém, falamos de Cristo, você está aplicando exatamente o que pregamos hoje à noite. Quando você fala para a pessoa aceitar a sabedoria, você está falando de Jesus Cristo. Alguns textos da Bíblia, 1 Coríntios 1:30, alguém pode ler em voz alta? Vou pedir para o Michael, se puder. Esse texto não está aqui, tá, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E aí eu vou pedir para outra pessoa, eu vou escolher aqui, se puder ler outro texto. Pedir aqui para... você poderia, por gentileza, ler Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Colossenses 2, 3. O irmão Michael abriu 1 Coríntios, pode ler para a gente? Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Michael. E aí a Thalia vai ler Colossenses, capítulo 2, versículo 3. O Michael, isso aí. Esse é o texto de 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e a santificação e a redenção. Então, estamos falando aqui da sabedoria, agora estamos falando de Jesus, que é a sabedoria. Deus fez de Jesus para nós a sabedoria. Então, você quer adquirir a sabedoria que Deus oferece para quem pede, e Deus vai te orientar na palavra dele. Ele vai falar que Jesus é a palavra, e Jesus, ele é a sabedoria de Deus, como esse texto que foi lido. A Thalia vai ler Colossenses 2, 3, por favor. Está falando de Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se você já tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você tem em você tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Tudo o que você precisa para andar de forma que honra a Deus e para tomar as decisões que honrem a Deus. E você vai ver que a palavra de Deus vai ecoar aquilo que Jesus Cristo viveu. Tudo que Jesus Cristo é para nós. Ele praticou, ele cumpriu tudo. Por isso que ele é o mais sábio. Salomão é o segundo, mas Jesus é o primeiro que já existiu. Irmãos, então o convite que eu queria fazer para você é para você receber o maior presente da sabedoria, que é Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, ele é a sabedoria. E você já tomou essa decisão? Você tem Jesus como Salvador? Amém. Eu peço, ande com ele.
ande em comunhão com Ele. Leia a palavra, siga, lembre-se de como Ele praticou a palavra. Se você está aqui hoje à noite, você nunca tomou uma decisão em Jesus Cristo como Salvador pessoal, crendo nele, você deve lembrar-se disso, você deve fazer o mais rápido possível. Tá? Se arrependendo dos pecados, entendendo que o temor do Senhor é isso. É você chegar com o coração quebrado diante de Deus, quebrantado, dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda, me ajuda. Quando você chega com esse temor e você crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal, você se torna filho de Deus. E você tem a sabedoria agora vivendo em você. Agora você tem que viver na sabedoria, né? Você é guardado em Cristo Jesus, mas você tem que então ouvir e andar na sabedoria. Vou pedir que você feche os seus olhos nesse momento, abaixe a sua cabeça. Talvez Deus falou no seu coração da importância dessa sabedoria, que é um presente e que é protetora. Você fala: puxa, eu quero isso para a minha vida, eu gostaria muito de ter isso. Eu sinto que falta para decisões, falta para me guardar do mal. E eu peço isso para Deus. Eu gostaria, Senhor Deus, que o Senhor me desse sabedoria. Você deve sim pedir para Deus, mas se você nunca aceitou Jesus como Salvador, é isso que você tem que fazer. Nele está a resposta, Ele é a sabedoria. Talvez está aqui hoje à noite, você nunca creu em Jesus como Salvador, nunca se arrependeu dos pecados e creu nele como Salvador. Você fala: Senhor, eu gostaria de crer, eu gostaria de ter Jesus. Eu gostaria de orar por você, gostaria de interceder por você. Eu faria isso se você levanta a sua mão e falar: pastor, Deus está tocando no meu coração. Eu nunca criei em Jesus como meu Salvador. Eu gostaria de ter Jesus, a sabedoria de Deus. Levante sua mão, pastor, ore por mim. Eu gostaria de crer em Jesus como meu Salvador. Eu nunca fiz isso. Teria o prazer de orar com você. Posso orar até depois do culto com você, falar com você. Talvez você está aqui, você já fez isso. Mas você sente que precisa ajustar a sua vida na sabedoria de Deus. Deus está disposto, Ele quer te ajudar. Você precisa voltar aos trilhos da sabedoria de Deus. Voltar à comunhão com Jesus Cristo. Pastor, ore por mim. Deus está tocando meu coração. Eu sei que Deus quer. Eu peço ajuda a Deus. Vou orar por você. É um prazer para mim fazer isso. Amém. 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 Começa com contrição, irmãos. Nosso coração rasgado diante de Deus. E Deus vai fazer a obra. Coração ensinável e trabalhado para Deus. É um coração quebrantado. Deus te ama e Deus quer te ajudar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos alerta, que nos chacoalha, que nos direciona, que nos faça lembrar, ó Pai, durante a semana, ó Pai, da importância da sabedoria. Ajude, ó Pai, lembrarmos para tomar decisões, para andarmos no Teu caminho, para agradarmos ao Senhor com nossa vida. Ajude cada irmão, cada irmã que aqui levantar a mão para obter, para andar em sabedoria, para se reconciliar com o Senhor. Que o Teu nome seja honrado e glorificado, ó Pai, através da vida, da restauração da vida desses que levantaram as mãos. E se alguém está aqui que não levantou a mão e o Senhor quer trabalhar na vida, Pai, dessa pessoa, que o Senhor toque, ó Pai. Que o Senhor toque e que lembre a Tua palavra e que tome a decisão na hora de lembrar a Tua palavra durante a semana também. Guie, proteja e ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostei.